Você dormiu 8 horas, talvez 9. Acordou sem despertador batendo na cabeça, sem aquele susto de madrugada interrompida, sem filho chorando, sem barulho de obra na rua. E mesmo assim, abriu os olhos pesados. Ficou ali por alguns segundos, encarando o teto, tentando entender por que o corpo parece ter sido atropelado durante a noite. Levantou devagar, sentiu aquele peso difuso nos ombros, aquela sensação de que o dia já começou cansado. Tomou café, comeu alguma coisa e, mesmo assim, a vontade que veio foi a de voltar para a cama. Repara o que acontece quando você senta na frente do computador ou abre o aplicativo do trabalho. Os olhos doem antes da primeira reunião. A cabeça fica pesada antes do meio-dia. Você toma o segundo café achando que vai resolver. E por 10 minutos parece que resolveu. Mas em pouco tempo, a névoa volta, mais densa, e aquela sensação de estar funcionando no automático toma conta. Você responde mensagens, executa tarefas, conversa com pessoas, mas por dentro tem alguém pedindo silêncio, pedindo pausa, pedindo um descanso que dormir não está dando. À noite, quando finalmente deita, vem a frustração maior, porque você sabe que dormiu bem na véspera, sabe que tem feito o que dizem para fazer. Evitou tela, deitou cedo, manteve o quarto escuro. E mesmo assim, o cansaço persiste como se tivesse vida própria, como se o sono não fosse mais a chave do problema. E é aí que mora a verdade que poucas pessoas no Ocidente conhecem. Você não está com problema de sono, você está com problema de recuperação. Esses dois conceitos parecem iguais, mas são radicalmente diferentes. Sono é o tempo que o corpo passa em repouso noturno. Recuperação é o conjunto de processos que devolvem energia ao sistema nervoso, ao corpo emocional e à mente que pensa. Você pode dormir muito e se recuperar pouco. Você pode dormir o tempo certo e acordar com o tanque vazio. Não é o seu travesseiro que está errado. Não é a sua disciplina. É a forma como a sua vida inteira está consumindo um tipo de energia que o sono sozinho não repõe. Se essa primeira parte já fez sentido para você, faz uma coisa antes de seguir. Se inscreve no canal e ativa o sininho. O que vem agora é a parte que muda tudo. Existe na cultura japonesa uma compreensão antiga sobre cansaço que o Ocidente nunca importou direito. Eles separam 3 tipos diferentes de fadiga, e a ciência moderna do sistema nervoso autônomo, da neurociência da inflamação e da medicina do estresse crônico tem confirmado, peça por peça, o que os japoneses observaram durante séculos. Existe a fadiga física, que vem do corpo gasto. Existe a fadiga mental, que vem do excesso cognitivo. E existe uma terceira fadiga, mais silenciosa, mais profunda e mais devastadora, que eles chamam de fadiga do espírito. E é nessa terceira que mora a maioria dos casos de gente que dorme bem e acorda destruída. A medicina ocidental tradicional não tem um diagnóstico claro para esse fenômeno, e isso explica por que tantos exames voltam normais enquanto o corpo grita. O problema é que a sua bateria mais profunda, aquela que sustenta presença, propósito, capacidade de sentir prazer e capacidade de regular emoções, não se recarrega dormindo. Ela se recarrega através de outros mecanismos que você foi desaprendendo a praticar. Pensa nisso assim. O sono restaura tecidos, limpa subprodutos do cérebro, reorganiza a memória. Mas o sistema nervoso parasimpático, que é o ramo do sistema nervoso responsável pelo descanso real, pela digestão, pela sensação de segurança no corpo, ele não é ativado só pelo fato de você estar deitado de olhos fechados. Você pode passar 8 horas dormindo com o corpo ainda em estado de alerta de baixo grau, com o cortisol elevado, com a respiração curta, com a mandíbula travada, com a barriga contraída. O que você chamou de sono foi, na verdade,
Um período de repouso do consciente, enquanto o sistema nervoso continuou trabalhando. E aí está o erro de leitura que a maioria das pessoas faz da própria vida. Você acorda cansado e culpa o sono. Compra travesseiro novo, compra colchão novo, toma melatonina, faz chá, coloca aplicativo de monitoramento no celular, mas o problema nunca esteve na cama. O problema está no que você faz com o seu sistema nervoso nas 16 horas em que você está acordado. E é exatamente aqui que o método japonês entra como uma reorganização completa da forma como você gasta e como você recupera energia. O primeiro pilar dessa abordagem se chama Ki. E a forma mais honesta de explicar esse conceito é dizer que Ki é a sensação interna de presença viva no corpo. Não é uma metáfora mística. É a percepção concreta de estar habitando você mesmo. Repara como, na maior parte do dia, você está fora de si. Está pensando no que vai acontecer depois. Está revisando o que já passou. Está antecipando uma conversa que ainda nem aconteceu. Está rolando o feed sem registrar nenhuma imagem, o que se esvai exatamente nesse vazamento contínuo de presença. A neurociência moderna tem um nome para esse fenômeno. Chamam de rede de modo padrão, uma região cerebral que entra em atividade quando você não está focado em nada específico. Esse circuito consome quantidades absurdas de energia metabólica. Quando ele dispara o dia inteiro, em ruminação, planejamento ansioso, comparação social, replay mental de cenas passadas, o seu cérebro literalmente queima glicose como se você estivesse correndo uma maratona. Só que sem produzir nada, sem caminhar para lugar nenhum, sem ganhar massa, sem ganhar habilidade, sem ganhar memória nova. É por isso que você termina o expediente exausto mesmo tendo passado o dia sentado. O seu corpo não se mexeu, mas a sua mente girou sem freio. E é também por isso que você dorme 8 horas e acorda cansado. Porque o que, essa percepção de estar inteiro dentro de você, foi vazando o dia todo. E o sono sozinho não fecha esse furo. O método japonês começa devolvendo presença em pequenas doses concretas durante o dia. Imagina por um instante que você está lavando uma louça. Versão automática. Sua mão lava. Sua cabeça resolve um problema do trabalho, planeja a semana, ensaia uma resposta a alguém. Versão com Ki ativo. Sua mão sente a temperatura da água, percebe a textura da esponja, registra o som da torneira, observa o movimento circular do polegar contra o prato. Não é uma técnica de meditação. É um treinamento de retorno ao corpo que dura 15 segundos e que, repetido várias vezes ao longo do dia, fecha gradualmente o vazamento de presença. Você termina o dia menos esvaziado, mesmo tendo feito a mesma quantidade de coisas. O segundo pilar é o conceito de Ma, que pode ser traduzido como o intervalo, o espaço entre, a pausa significativa. O Ocidente herdou de séculos de produtividade industrial uma fobia ao espaço vazio. Você foi treinado a preencher cada brecha do dia com algum tipo de estímulo. Acorda e pega o celular antes de pôr o pé no chão. Espera o elevador rolando feed. Senta no vaso com vídeo curto tocando. Vai pegar um copo d'água ouvindo podcast. Espera o micro-ondas conferindo notificação. Não existe mais uma janela de não fazer nada na sua vida. E essa eliminação total dos intervalos é uma das causas mais subestimadas de fadiga crônica. O sistema nervoso humano não foi feito para estímulo contínuo. Ele foi desenhado para alternar entre fases de ativação e fases de baixa atividade. É nas fases de baixa atividade que o cérebro consolida aprendizado, que o corpo regula hormônios, que o sistema digestivo trabalha bem, que o coração varia o ritmo de forma saudável. Quando você elimina todos os intervalos com estímulo digital, você está mantendo o seu sistema em uma onda contínua de baixa intensidade que nunca permite verdadeira recuperação. Pensa nisso assim. Não é o estímulo grande que te quebra.
É a ausência total de espaço entre os estímulos. É o fato de que faz semanas, talvez meses, que você não passou 3 minutos seguidos olhando para o nada, sem música, sem texto, sem notificação, sem nem mesmo a ideia de que você está fazendo algo importante. Apenas existindo no espaço, no ar, no silêncio, com o seu corpo sentindo o seu corpo. A introdução do IMA no dia significa criar pequenas ilhas de não estímulo. 2 minutos antes da primeira reunião, você fica parado olhando pela janela. Não respira de forma especial, não conta nada, não tenta sentir nada. Apenas olha. 5 minutos depois do almoço, você senta numa cadeira sem celular na mão e deixa a digestão acontecer. Antes de dormir, você passa 3 minutos no escuro do quarto antes de deitar. Não é descanso programado. É uma pausa estrutural que devolve ao seu sistema nervoso a capacidade de cair em modo de recuperação real. E quando esse modo é restaurado durante o dia, a noite se torna um aprofundamento dele, e não uma tentativa desesperada de conseguir aquilo que o seu corpo não conseguiu em nenhum momento das horas anteriores. O terceiro pilar é talvez o mais ignorado de todos no Ocidente, e ele tem nome. Chamam de Ikigai, e a tradução popular como propósito de vida virou um clichê superficial nos últimos anos. A versão real do conceito é mais sutil e mais útil para entender por que você acorda cansado. Ikigai é a sensação cotidiana de que existe motivo para começar o dia, não um propósito grandioso. Não uma missão de vida com letras maiúsculas. É uma razão pequena, concreta, imediata, que dá direção emocional amanhã. Quando o Ikigai está ausente, mesmo que a sua vida pareça funcional por fora, o sistema límbico, a parte do cérebro que regula motivação e emoção, fica trabalhando contra o restante do corpo. Você acorda e a primeira sensação não é de iniciar algo, é de cumprir algo. E essa diferença entre iniciar e cumprir é uma das maiores causadoras de fadiga existencial silenciosa que a medicina convencional sequer consegue medir. Observa o que se passa quando você acorda no sábado, na semana em que você fez aquilo que gostava de verdade. Você dormiu o mesmo tempo, talvez até menos, mas o corpo levantou de outro jeito. A névoa não veio. A primeira hora foi leve. Não foi o sono que mudou, foi o Ikigai presente. Foi a antecipação do que viria pela frente que mudou inteiramente como o seu sistema nervoso preparou a noite e como ele despertou. A perda do Ikigai costuma acontecer de forma lenta. Você foi terceirizando suas pequenas razões para o trabalho, depois para as redes sociais, depois para a aprovação dos outros. E hoje, quando se pergunta o que existe no seu dia que é só seu, que existe pelo simples fato de você gostar, a resposta vem hesitante. É essa hesitação que pesa nos seus ombros pela manhã. O método japonês trabalha esse pilar, devolvendo um ato pequeno de prazer próprio por dia, sem função produtiva, sem meta atrelada, sem necessidade de mostrar para ninguém. Pode ser desenhar 3 traços num papel. Pode ser regar uma planta com atenção. Pode ser preparar o seu chá com cuidado. Não é o ato em si que muda você. É o sinal que ele manda para o seu sistema nervoso de que você ainda existe para você. O quarto pilar é o conceito de hara, a região central do corpo, entre o estômago e o baixo ventre, considerada na tradição japonesa o centro real de equilíbrio físico e emocional. A neurociência contemporânea descobriu, nas últimas 2 décadas, algo que valida diretamente essa intuição antiga. O intestino abriga o segundo maior aglomerado de neurônios do corpo humano, com mais de 500 milhões de células nervosas. E ele se comunica com o cérebro através do nervo vago numa via de mão dupla. Quando essa região está em estado crônico de tensão, sua respiração fica curta, sua digestão fica comprometida, sua produção de neurotransmissores, como a serotonina, fica desregulada e o seu cérebro recebe sinais constantes de ameaça,
mesmo quando não há nenhum perigo real à vista. A maioria das pessoas vive com a barriga travada o dia inteiro sem perceber. Repara agora, enquanto você lê isso. Onde está o seu abdômen? Está solto, livre, expandindo com a respiração? Ou está duro, contraído, segurando alguma coisa que você nem sabe nomear? Provavelmente o segundo. E essa contração permanente é uma das maiores ladras silenciosas da sua energia. Porque manter um músculo profundo travado 24 horas por dia consome reserva metabólica de uma forma que você nunca atribuiria à causa correta. Considera essa cena. Você está numa reunião difícil, sente o estômago apertar. A reunião acaba, você passa para outra tarefa, mas a barriga não destrava. Você almoça com a barriga travada. Volta ao trabalho com a barriga travada. Vai dormir com a barriga travada. E acorda cansado, sem entender por quê. O corpo passou 12 horas comprimindo o seu próprio centro nervoso. A prática japonesa de Hara é simples e brutalmente eficaz. Várias vezes por dia, especialmente em transições entre tarefas, você leva a mão na altura do umbigo, sente a região por 2 respiros completos, deixa o ar descer até ali, deixa a barriga inflar com naturalidade. Esse gesto repetido ensina o seu corpo que ele tem permissão para soltar o centro, e quando o centro solta, o nervo vago ativa, o parasimpático sobe, o sistema inteiro descansa. Esse descanso diurno é o que falta para a sua noite ser, finalmente restauradora. O 5º pilar fecha o método e tem talvez a aplicação mais imediata. É o princípio do Shoshin, traduzido como mente do iniciante. A ideia é que o cansaço crônico tem um componente psicológico que poucos identificam. Você está cansado porque está vendo tudo pela enésima vez. A mesma rua, o mesmo trajeto, o mesmo café, as mesmas conversas, a mesma tela, a mesma sensação. O cérebro humano é uma máquina extraordinária de previsão, e quando ele prevê tudo, ele economiza atenção. Essa economia, levada ao extremo, vira um estado de anestesia sensorial que se confunde com cansaço. Sente a diferença entre andar pela primeira vez numa cidade nova e andar pela rua que você atravessa todos os dias. A cidade nova te energiza mesmo sem você ter dormido bem na véspera, mesmo com jet lag, mesmo cansado da viagem. A rua de sempre te esgota mesmo com você tendo dormido 9 horas. A diferença não está no corpo. Está no nível de atenção que o ambiente exige de você. Quando tudo é previsível, o seu cérebro entra em piloto automático profundo. E esse piloto automático crônico é uma das fontes mais subestimadas de fadiga existencial. Shoshin é o exercício de devolver olhar inicial ao familiar. Você bebe o seu café da manhã, prestando atenção como se fosse a primeira vez que provasse aquilo. Você observa o rosto do seu filho como se nunca tivesse visto aquela expressão. Você caminha pelo corredor de casa como se estivesse mapeando um lugar novo. Não é positividade forçada. É uma reabertura sensorial que reativa circuitos de novidade no cérebro e devolve uma vivacidade que o tempo e o hábito vão escondendo dia após dia. E essa vivacidade, surpreendentemente, é parte essencial daquilo que o sono não repõe sozinho. Quando você junta os 5 pilares, percebe que o método japonês não é uma receita mágica nem uma técnica de respiração isolada. É uma reorganização inteira da forma como você gasta a sua energia ao longo do dia. O Ki cuida da presença e fecha o vazamento de atenção. O Ima cuida do espaço e devolve a alternância entre estímulo e silêncio. O Ikigai cuida do motivo e religa o sistema motivacional ao corpo emocional. O Hara cuida do centro e desativa a tensão crônica que sequestra o nervo vago. O Shoshin cuida do olhar e impede que a sua vida vire uma anestesia disfarçada de rotina.
A grande verdade que esse método entrega é que dormir nunca foi o único caminho de recuperação humana. Você herdou uma cultura que reduziu o descanso a uma única atividade noturna mensurável em horas, e essa redução criou milhões de pessoas dormindo bem e acordando arrasadas. O cansaço que você sente não é falha do seu corpo, é falha de um modelo que não te ensinou a se recuperar enquanto está acordado. A partir do momento em que você devolve à sua vida diurna pequenas ilhas de presença, espaço, motivo, centro e olhar inicial, o seu corpo finalmente para de tentar se reparar sozinho durante a noite contra uma maré que não cessa de dia. Compartilhe essa narrativa com aquela pessoa que vive te dizendo que dormiu bem e mesmo assim não consegue funcionar. Aquela amiga que mora cansada, aquele irmão que vive bocejando, aquele colega que toma 3 cafés antes do meio-dia. Esse conteúdo pode dar a eles a chave que faltava. E na próxima vez que a gente se encontrar aqui, você vai descobrir o que é a fadiga emocional silenciosa, aquela que não aparece em exame algum, mas que rouba anos da sua vida sem que você perceba. Por enquanto, fecha esse vídeo lembrando de uma coisa: você não está quebrado, você só estava tentando se recuperar do jeito errado.